Uma empresa que preserva o planeta para as futuras gerações e que faz isso todos os dias. Uma empresa que cria soluções para outras empresas preservarem também, valorizando seus resíduos, compensando o carbono, sendo ESG. Uma empresa brasileira que exporta conhecimento para dezenas de países. Foi por isso que eu, Gisele Bündchen, me tornei acionista, embaixadora e membro do Comitê de Sustentabilidade da Ambipar. Ambipar, a líder em gestão ambiental. O que a gente pode fazer pelo mundo? Nós escolhemos nos importar com a Amazônia Viva. Escolhemos firmar o compromisso de conservar a floresta, cuidar das pessoas e valorizar a cultura local. Natura, o mundo é mais bonito com você. Em dezembro, o Congresso reservou quase 5 bilhões de reais para o chamado fundo eleitoral. A pressão continua e esse valor pode até subir. Esse não é um assunto encerrado. Em contrapartida, órgãos técnicos com atuação estratégica sofrem com a falta de recursos, como é o caso do IBGE, responsável pelo censo populacional, e do INPE. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que monitora o desmatamento e a situação de diferentes biomas, precisaria de apenas 2,5 milhões de reais por ano para manter o programa de monitoramento do Cerrado. É quase o mesmo valor que o presidente Jair Bolsonaro gastou com equipe e segurança nas férias de 2021. Mas o dinheiro acabou e o serviço pode ser encerrado em breve. O Brasil vai deixar de medir o desmatamento no Cerrado a partir de abril. O motivo? Falta de verba. Sem dinheiro, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais desmobilizou a equipe de pesquisadores que monitoram esse bioma, o Cerrado, e vai descontinuar o projeto. Segundo o INPE, a verba que mantinha a equipe acabou em dezembro e o órgão não tem orçamento para dar continuidade ao programa. O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro. Tem mais de 2 milhões de quilômetros quadrados e concentra 8 nascentes de 12 bacias hidrográficas que garantem o consumo de água e de energia no país. Nos últimos 9 anos, também foi o bioma que mais sofreu com as queimadas. De 1970 até 2018, o Cerrado já perdeu metade da vegetação original, mais do que na Amazônia, onde a perda foi de 20%. O fogo, na maioria das vezes provocado pelo homem, é um grande inimigo do Cerrado. Nesse ano, são mais de 30 mil focos de incêndio, 30% a mais que no mesmo período do ano passado. Mas o apagão de dados relacionados ao meio ambiente não diz respeito apenas ao Cerrado. Um levantamento divulgado pela agência Bora, especializada em temas científicos, analisou no segundo semestre do ano passado 24 tipos de informações que são estratégicas para o setor. 6 foram avaliadas como satisfatórias, porém 15 estavam com dados incompletos e 3 indisponíveis. E isso afeta o trabalho de investigação e de prevenção às queimadas e ao desmatamento, especialmente na Amazônia, que só aumenta. O governo federal divulgou hoje um crescimento de quase 22% da taxa oficial anual de desmatamento da Amazônia Legal. Os dados são do PRODES, o Sistema de Monitoramento do Desmatamento por Satélite do INPE. De que forma esse progressivo apagão de dados impacta a proteção dos principais biomas brasileiros? Que tipo de informação tem faltado aos pesquisadores? Em que medida essa situação se agravou no atual governo? Esses são os temas do Ao Ponto desta segunda-feira, que faz parte do projeto Um Só Planeta. Eu sou a Carolina Mourão, estou com Roberto Maltic e neste episódio conversamos com a cientista Mercedes Bustamante, referência internacional nos estudos sobre o Cerrado e também sobre as mudanças climáticas. Fique com a gente! Professora Mercedes Bustamante, antes de a gente falar a respeito do impacto dos cortes nos recursos para o monitoramento do Cerrado, como é feito esse monitoramento hoje? Qual é a importância dele?
O monitoramento do cerrado, né, com base em imagens de satélite, é importante a gente lembrar a extensão territorial do cerrado, né? Então ele já é um monitoramento que exige você cobrir uma área bastante extensa, então você precisa também de uma equipe que cuide não só de olhar, né, uma série de imagens, mas você também está monitorando um bioma que é bastante heterogêneo, né, bastante complexo em termos de estrutura. Você tem desde formações abertas até formações florestais, e as formações de estrutura intermediária, que são, por exemplo, as savanas, aquela imagem mais clássica do cerrado. Então, ele também é um monitoramento nesse sentido complexo, porque não só pela extensão, mas pela heterogeneidade, né, pela diversidade de sistemas, né, que você tem dentro do cerrado. Então, é importante a gente lembrar essas características e, ao mesmo tempo, você tem toda a relevância do entendimento dessas dinâmicas de uso da terra, porque o cerrado é um dos biomas onde a gente está observando transformações muito rápidas e muito significativas, né? Então, efetivamente um trabalho bastante especializado e de muita relevância para o país. Mas, na prática, como é que esse monitoramento é feito tecnicamente, professora? Você precisa de ter o levantamento a partir do uso de imagens, e essas imagens, então, elas vão sendo avaliadas com relação ao que você teve em termos de mudança da cobertura, né? Então, onde você tinha, no período anterior, formação natural, e aonde você teve uma transformação dessa paisagem, né? E aí isso vai sendo quantificado para você gerar depois as taxas do desmatamento. Em 12 meses, o Cerrado perdeu área equivalente a quase 2 vezes do Distrito Federal. De agosto de 2020 a julho do ano passado, foram desmatados mais de 8.500 quilômetros quadrados de vegetação nativa, um aumento de quase 8% em relação aos 12 meses anteriores. É o maior índice de desmatamento do Cerrado desde 2016. E aí é importante também a gente considerar a sazonalidade do Cerrado, porque ele é um sistema que ele tem uma estação seca bem definida, uma estação chuvosa bem definida, então você precisa selecionar o período, né, das imagens que são mais adequadas para esse tipo de monitoramento. Então, efetivamente, você precisa ter uma equipe dedicada com treinamento específico para fazer isso de forma continuada e seja de uma forma também que tenha consistência ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, recentemente a gente teve uma modificação, né, dos limites oficiais do Cerrado, então você precisa voltar no tempo e refazer esse monitoramento para que a série temporal do monitoramento seja consistente. E aí, quando esse monitoramento é suspenso, é cancelado por falta de destinação de recurso, etc. e tal, qual é o impacto não só para a produção da política pública, mas também até para a imagem do Brasil no exterior? Eu acho que o Brasil tem um compromisso, né, de monitorar os seus biomas. O dado do monitoramento, do entendimento dessas dinâmicas, por exemplo, ele é muito importante para o Brasil depois fazer a sua contabilidade de emissões de gases de efeito estufa dentro do setor do uso da terra. Lembrando que nós temos uma série de compromissos internacionais atrelados a esse controle do desmatamento, né, atrelado a compromissos de redução das nossas emissões de gases de efeito estufa. Então, como é que nós vamos responder a esses compromissos se a gente não tem uma contabilidade adequada e um entendimento da dinâmica, né? Por que esses sistemas estão mudando, né? Aonde eles estão mudando? Porque não basta só você ter um número, você precisa entender a dinâmica para saber como é que eu posso atuar, que política eu posso implementar. E aí, falando em dados, é importante a gente lembrar que a gente está já um período bastante prolongado, por exemplo, sem os dados do censo do IBGE, né? O censo do IBGE fornece variáveis socioeconômicas que são muito importantes também para a gente entender esses processos associados ao desmatamento, à conversão e uso da terra. Então, por esse outro lado também a gente fica descoberto, né? Porque você não tem dados, né, associados à atividade econômica, às transformações ao longo dos estados, dos municípios, para poder entender esses números que o monitoramento consegue levantar, né? Qual é o tipo de pergunta que não consegue ser respondida uma vez que esse tipo de levantamento não é feito? Olha, um dado importante, por exemplo, é se você está tendo desmatamento dentro das unidades de conservação, né? Então, as unidades de conservação,
elas são criadas exatamente com a finalidade de proteção da biodiversidade, com a finalidade de proteção, por exemplo, de serviços ecossistêmicos. Vamos pegar aqui Brasília, que é onde eu moro, né, parte da cidade, né, do Distrito Federal, é abastecida por um reservatório que está dentro do Parque Nacional de Brasília. Então, a integridade dessas áreas protegidas é muito importante para uma série de funções. Então, você precisa acompanhar também o fato de elas estarem simplesmente delimitadas, comunidades de conservação, elas não estão isentas dos impactos. Então, se a gente quiser entender o que está acontecendo com essas áreas protegidas, está tendo desmatamento, você está tendo incêndios, queimadas, então como é que a gente obtém essa informação na escala espacial adequada para o tamanho do território brasileiro? Então, o que está acontecendo dentro dos territórios indígenas? O que está acontecendo nas diferentes bacias hidrográficas, que são importantes para o fornecimento de energia elétrica, né, hidrelétrica? Então, você tem várias questões que afetam muitos setores da economia, inclusive para a própria agricultura, em que você precisa entender claramente essas mudanças de uso e cobertura do solo, né? No Le Monde da França, a manchete foi: no Brasil, o desmatamento da Amazônia acelera ainda mais. O Guardian do Reino Unido destacou que o desmatamento na Amazônia brasileira chegou ao maior nível desde 2006. Professora, qual o impacto internacional dessa notícia da suspensão do monitoramento na comunidade acadêmica, internacionalmente? A senhora já tem notícia de repercussões desse tipo de notícia? Isso afeta a credibilidade do Brasil lá fora? O fato já foi noticiado, né, por agências internacionais, o The Guardian colocou também uma matéria, então mostra que o mundo está olhando também com muita atenção se aquelas promessas que a gente fez na COP26, né, em Glasgow, há pouco tempo atrás, vão efetivamente sair do papel, né? Então é muito importante que o Brasil dê essa sinalização de que ele tem um compromisso consistente, né, robusto, com a questão do monitoramento, da fiscalização da situação do uso do solo no Brasil, né? Então, quando a gente não apoia ou não coloca os recursos do monitoramento, né, então, recentemente foi colocado que esses recursos ainda seriam liberados, mas a questão não é esperar até o último momento para liberar o recurso, né, ou usar os recursos de outras fontes para fazer o monitoramento. É você ter a previsão, no final de cada ano, de que aquele recurso com certeza estará lá, porque isso tem que ser considerado uma atividade importante, né, estratégica para o Estado brasileiro. Então, tudo isso coloca um pouco mais em xeque qual é realmente o compromisso, né, do governo federal, do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério da Ciência e Tecnologia, né, dessa estrutura toda da máquina federal, em manter essas atividades de monitoramento. Professora, hoje em dia muito se fala que no agro já tem uma maioria que atua dentro da lei, que quer exportar, seja commodities, seja carne, e uma minoria que gosta de trabalhar na ilegalidade, né, desmatando de forma ilegal, queimando de forma ilegal. Na sua avaliação, esse tipo de decisão política do governo, ela visa de fato atender pressão desse grupo hoje minoritário, por exemplo, que atua no Cerrado, já com a premissa do desmatamento ilegal? Eu acho que essa posição, né, de não privilegiar essas atividades de monitoramento, de não privilegiar essas atividades de fiscalização, ela não contribui efetivamente exatamente para aquela parte do setor que quer fazer bem feito, que está fazendo bem feito, né? Então, efetivamente, aqueles que procuram seguir, né, o que é colocado em termos da lei, que procuram dar clareza, transparência para os seus negócios, são aqueles que são mais prejudicados, porque a sinalização que fica é exatamente que não há interesse em favorecer, vamos dizer, não favorecer no sentido, mas vamos dizer, privilegiar aqueles que estão fazendo e seguindo a lei. Então, isso passa também uma sinalização muito ruim para o próprio setor, né? Eu falo, quando você não tem o monitoramento, você não tem a política pública, né, ancorada em bons dados, né, a sociedade como um todo perde, e especificamente nesse caso, esse setor do agronegócio que está preocupado e conectado com essas transformações globais, perde em primeiro lugar, né?
E aí perde de que forma, professora? Perde em contratos? Pode haver suspensão de compra de produtos agropecuários brasileiros, por exemplo? É porque, na verdade, você fica com dificuldade de separar, né, como a gente fala, o joio do trigo, né? Então, quando você vai num cenário internacional, você passa a falar como se o setor do agronegócio brasileiro fosse monolítico, fosse uma coisa só. Então, é muito difícil para o setor também dizer, não, olha, o parte do setor eu estou fazendo diferente, né? Então, é uma energia a mais, é um trabalho a mais que precisa ser feito para que ele se diferencie desse tipo de discurso que, na verdade, não apoia a fiscalização ambiental, é contra o monitoramento, levanta questionamentos sobre os dados do monitoramento, sobre as intenções do monitoramento, da entidade que faz o monitoramento, né? Então, isso acaba sendo prejudicial nesse sentido, porque você acaba sendo colocado dentro de uma mesma categoria, né? E a gente sabe que o setor é diverso também, né? Então é importante, na verdade, que esses dados colocassem luz, né, exatamente sobre quem está fazendo de acordo com a lei, né? Professora, saindo um pouco do Cerrado, mergulhando nos outros biomas, né, em especial na Amazônia, né, há tempos que a gente ouve críticas de desmonte de iniciativas de fiscalização ambiental, de combate ao desmatamento, inclusive de gente do próprio IBAMA. No entanto, no segundo semestre do ano passado, o pessoal começou a quantificar os estragos também na formação de dados, na disponibilização de dados oficiais que são estratégicos justamente para a proteção ambiental. Por exemplo, os dados para definir áreas prioritárias de proteção contra o desmatamento hoje, eles estão disponíveis? O que a gente observa hoje é que muitas das informações você tem mais dificuldade para ter o acesso, né? Então, você tem agora, nesse momento, uma transição, né, do antigo site do Ministério para um novo site, então muita coisa ficou, está no antigo site, aí você vai procurar no antigo site, você tem que entrar em mais uma etapa, e aí você não sabe efetivamente quando aquilo foi atualizado, como é, por exemplo, o Cadastro Nacional das Unidades de Conservação. Muitos colegiados importantes não têm as atas publicadas, né? As memórias das reuniões, de como as decisões foram tomadas, o que está sendo discutido, que é uma parte muito importante da transparência para a sociedade. Então, você deveria entrar no site do Ministério e ter acesso às últimas resoluções, às reuniões dos órgãos colegiados. Essas memórias têm que estar disponíveis quando elas não tratam de assuntos que a lei coloca como assuntos que seriam sigilosos, né? Mas quando não é o caso, é o que a gente fala, a transparência é a regra, né? O sigilo tem que ser a exceção. Foi para isso que a Lei de Acesso à Informação foi criada e que os ministérios deveriam ter como prática colocar isso de forma clara para a sociedade. Então, o que a gente vem observando, e falando especificamente, por exemplo, no caso de órgãos colegiados, ou, por exemplo, a Comissão Nacional de Biodiversidade, que trata de uma série de assuntos importantes, como, por exemplo, lista de espécies, né, ameaçadas, né, quais são aquelas prioritárias para a conservação, não tem tido essa transparência, né? Conselho Nacional do Patrimônio Genético, que discute as questões de acesso ao patrimônio genético e repartição de benefícios, que também não tem uma atualização do que vem sendo discutido, das resoluções, das memórias dentro do site. Então, é muito importante, são dois pontos, né, que se foi feita essa transição, né, em termos de estrutura, né, do site, que ela seja feita rapidamente, você entra nas páginas e a última atualização é de 2020, por exemplo. E, ao mesmo tempo, que esses órgãos colegiados, né, que têm representação da sociedade civil, deveriam ter, de forma muito transparente, essas memórias publicadas também. Só para investir um pouco na questão das atas que a senhora menciona, que às vezes as pessoas podem não ter uma ideia. É por meio de uma ata que a gente descobre quem estava sentado à mesa e como que aquele interesse se fez representado numa reunião com o poder público, né? Isso é fundamental para saber os interesses envolvidos, né? Exatamente. A ata ela vai reportar, né, quem estava presente, quais foram os temas discutidos, quais foram os principais pontos e como é que
decisão foi tomada nessa reunião, né? Então, como votaram, né, os diferentes setores, quais foram as justificativas e quais são as próximas etapas. Então, é um elemento fundamental, não só em termos da transparência hoje, mas também para no futuro, que a gente possa analisar como as diferentes decisões foram tomadas, né? Quais foram as justificativas e quais foram os diferentes contextos, né? Então, essa memória dos processos, ela é muito importante também na construção da história das políticas no Brasil, né, das políticas públicas. Quer dizer, professora, pelo que eu estou entendendo, para além do problema do monitoramento do cerrado, que realmente vai deixar de ser feito, em relação aos outros dados ambientais, ou pelo menos boa parte deles, a gente tem um apagão branco aí de dados, né? Porque os dados existem em tese, mas não são disponibilizados. Ou você tem mais dificuldade de ter o acesso. Você faz a solicitação e aí você tem todo aquele protocolo, né, para atendimento da solicitação através da Lei de Acesso à Informação. Muitas vezes a informação completa não é disponibilizada. Então, eu acho que gradualmente você foi tendo uma corrosão da finalidade da Lei de Acesso à Informação, né? E é importante a gente olhar isso também num contexto mais amplo, né? Porque você vê que no próprio caso da saúde, né, a gente vem discutindo a importância da qualidade dos dados, da cobertura dos dados, por exemplo, com relação à vacinação, né, a questão da disseminação da pandemia no Brasil. Um mês depois de sofrer um ataque hacker, o sistema do Ministério da Saúde continua instável e desatualizado. E cientistas não conseguem estimar a exata gravidade da pandemia no Brasil. Que são informações essenciais para uma tomada de decisão, né? Então, isso vem afetando, já citei o caso, por exemplo, do atraso na condução do censo demográfico brasileiro, né? Você teve o problema da pandemia, mas depois você teve um problema de que não foi feita alocação de recursos para a condução do censo. Então, como é que você discute políticas sociais para o Brasil de forma adequada para as diferentes regiões, se você não sabe como, por exemplo, as pessoas mais vulneráveis estão distribuídas, aonde elas estão, qual é a situação de vulnerabilidade, e a gente fica trabalhando, desenhando políticas públicas com dados de 10 anos atrás, né? Então, a preocupação talvez é esse conjunto, né? Eu acho que não afeta só o meio ambiente, mas a gente começa a perceber afetar outras áreas que são muito importantes também, né? Pois é, aí no caso do meio ambiente, a gente já listou algumas situações, mas a agência BORE, que faz análises científicas relacionadas aos temas científicos, listou uma série de dados que estão incompletos ou indisponíveis no âmbito do Ministério do Meio Ambiente. Então eles listam, por exemplo, o programa ARPA, de Áreas Protegidas da Amazônia, dados de incêndios florestais ou mesmo atualizações de dados sobre as reduções de emissões de carbono na atmosfera, também com alguma dificuldade ou total dificuldade de acesso. E aí a gente começa a ver que isso tem vários pontos dentro da política ambiental. A senhora percebe uma intencionalidade do governo em dificultar esse acesso aos dados ou tornar mais difícil que se faça a consolidação de dados? Eu acho que até é importante a gente mencionar um outro aspecto, se você me permite, antes de entrar nessa pergunta, é porque os ministérios também recebem recursos de uma série de projetos internacionais, né? E muitas vezes a gente tem dificuldade até de obter os relatórios de avaliação desses projetos internacionais. Então, também esse é um outro ponto a ser destacado, né? Talvez eu não possa falar de uma intencionalidade, mas o que a gente percebe é um efeito sistêmico, né? Isso não está acontecendo em um setor, a gente começa a comparar, né, as experiências, né, para obtenção de dados em diferentes setores do Ministério, e é muito semelhante. Então, efetivamente um problema sistêmico que afeta hoje o Ministério, que seria compreensível talvez numa fase inicial de mudança de gestão, mas não se justifica hoje, quase 3 anos depois, né, do início uma nova gestão dentro do governo federal, né? Então é preciso entender, e normalmente é uma questão de transparência, de clareza do uso dos recursos e comunicação com a sociedade, né? Mas objetivamente, professora, qual é a diferença, né, da transparência hoje, nessa gestão que começou em 2019, em relação a governos anteriores? Ou já havia problemas de transparência antes, que se acentuaram agora?
O que a gente percebe é uma redução dessa transparência, né? Eu acho interessante o estudo da agência Bore, né? Ela comenta, né? A informação, muitas vezes, ela ficou mais opaca, né? Ela está lá, mas não está com toda a sua clareza, né? E isso também é um ponto a ser destacado. Muitas vezes a informação é fornecida para atender uma solicitação, mas não é fornecida no âmbito, né? Na extensão que é solicitada, nem com a clareza que ela é solicitada. Então, essa dificuldade, ela é uma característica dessa gestão. Professora Mercedes Bustamante, muito obrigada pela entrevista, um bom trabalho para a senhora. Muito obrigado, professora, uma ótima semana. Obrigada a vocês, um abraço. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi do Pedro Araújo e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.